Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, volume 2, maio de 1859, número 5, parte A. Cenas da vida particular espírita. Apresentamos no último número o quadro da vida espírita em conjunto. Seguimos os espíritos desde que deixam o corpo terreno e esboçamos rapidamente as suas ocupações. Hoje nos propomos mostrá-los em ação, para o que reunimos no mesmo quadro várias cenas íntimas, cujo testemunho nos foi dado através das comunicações. As numerosas palestras familiares de além-túmulo, já publicadas nesta revista, podem dar uma ideia da situação dos espíritos conforme o seu grau de progresso. Aqui, porém, há um caráter especial de atividade, que nos dá a conhecer ainda melhor o papel que, malgrado nosso, representam entre nós. O tema de estudo, cujas peripécias vamos relatar, se nos ofereceu espontaneamente e apresenta tanto mais interesse quanto o herói principal não é um desses espíritos superiores, habitantes de mundos desconhecidos. É um desses que, por sua natureza, ainda estão presos à terra, um contemporâneo que nos deu provas manifestas de sua identidade. A ação se passa entre nós e cada um de nós tem nela um papel. Além do mais, este estudo dos costumes espíritas, de particular as circunstâncias de nos mostrar o progresso dos espíritos na erraticidade e a maneira de concorrermos para a sua educação. Depois de longas experiências infrutíferas, das quais triunfou a sua paciência, um dos nossos amigos tornou-se repentinamente magnífico médium, psicógrafo e audiente. Ocupado certa vez na psicografia de outro médium, seu amigo, a uma pergunta dirigida a um espírito, obteve resposta esquisita e pouco séria, que não correspondia ao caráter do espírito evocado. Tendo interpelado o autor da resposta, intimando-a em nome de Deus a dar-se a conhecer, o espírito assinou Pierre Le Flamand, nome completamente desconhecido do médium. Estabeleceu-se então entre ambos e mais tarde entre nós e o espírito uma série de palestras que vamos transcrever. Primeira palestra. 1. Quem és? Não conheço ninguém com este nome. Um dos teus antigos colegas de colégio. 2. Não tenho a menor lembrança. Não te lembras de um dia ter levado uma surra? 3. É possível. Entre escolares, isto acontece muitas vezes. Lembro-me de algo no gênero, mas também me recordo de ter pago na mesma moeda. Era eu, mas não guardei mágoa. 4. Obrigado, tanto quanto me recordo, tu eras um moleque bastante mau. Agora te volta a memória, pois não mudei enquanto vivi. Eu tinha a cabeça dura, mas o fundo não era mau. Batia-me com o primeiro que aparecesse. Era como uma necessidade. Dando as costas, já não pensava no caso. 5. Quando e em que idade faleceste? Há 15 anos. Eu tinha cerca de 20. 6. De que morreste? Um desatino de moço, consequência de minha falta de juízo. 7. Ainda tens família? Há muito eu havia perdido pai e mãe. Morava com um tio, meu único parente. Se fores a Cambrai, aconselho-te a procurá-lo. É uma excelente criatura de quem muito gosto, embora me tenha tratado duramente, mas eu o merecia. 8. Tem o teu mesmo nome? Não. Em Cambrai não há mais ninguém com o meu nome. Chamava-se W.
reside a rua, pontinhos, N, verás que sou eu. Nota. O fato foi verificado pelo próprio médium num passeio feito algum tempo depois. Encontrou o Sr. W. no endereço indicado. Realmente, este lhe contou que tinha tido um sobrinho com esse nome, Estroína e Endiabrado, morto em 1844, pouco tempo depois de ter sido sorteado para o serviço militar. Esta circunstância não havia sido indicada pelo espírito. Fê-lo espontaneamente mais tarde. Ver-se-á em que ocasião. 9. Por que acaso vieste à minha casa? Por acaso, se quiseres, creio, entretanto, que foi o meu bom gênio que me empurrou para ti, porque me parece que temos a lucrar com o restabelecimento do nosso conhecimento. Eu estava aqui ao lado, em casa do teu vizinho, ocupado em olhar os quadros, mas não quadros de santos. De repente, eu te avistei e aqui estou. Vi-te ocupado a conversar com outro espírito e quis meter-me na conversa. 10. Mas por que respondeste às perguntas feitas ao outro? Isto não é próprio de um bom camarada. Eu estava em presença de um espírito sério e que não me parecia disposto a responder. Respondendo por ele, eu pensava que ele desatasse a língua, mas não tive sorte. Não dizendo a verdade, eu queria fazê-lo falar. 11. Isso não é direito, pois poderia ter dado resultados desagradáveis se eu não tivesse percebido o embuste. Tê-lo-ias verificado mais cedo ou mais tarde. 12. Dize-me, então, como entraste aqui? Esta é boa. Porventura temos necessidade de tocar a campainha? 13. Então podes ir a toda parte e entrar? Ora, e sem dizer nada. Não é à toa que somos espíritos. 14. Entretanto, penso que nem todos os espíritos podem penetrar em todas as reuniões. Pensas, acaso, que teu quarto é um santuário e que eu seja indigno de nele penetrar? 15. Responde seriamente à minha pergunta e deixa-te de brincadeiras de mau gosto. Vês que não tenho disposição para elas e que os espíritos mistificadores não são aqui bem recebidos. Há reuniões de espíritos onde nós outros, gente à toa, não podemos penetrar. Lá isso é verdade. Mas são os espíritos superiores que nos impedem, e não vocês, homens. Aliás, quando vamos a algum lugar, sabemos muito bem ficar calados e à distância, se necessário. Escutamos, e quando a coisa nos enfastia, vamos-nos embora. Ora vamos, parece que não está satisfeito com a minha visita. 16. É que eu não recebo com satisfação o primeiro que aparece e, francamente, não fiquei satisfeito por perturbares uma conversa séria. Não te zangues, não desejo aborrecer-te. Sou sempre bonzinho. De outra vez, eu me farei anunciar. 17. Então está morto há 15 anos. Entendamo-nos, quem está morto é o meu corpo, mas eu que falo não estou morto. Nota. Encontram-se por vezes, mesmo entre espíritos levianos e brincalhões, palavras de grande profundeza. Este eu que não está morto é toda uma filosofia. 18. É assim que o compreendo. A propósito, diz-me uma coisa. Assim como estás agora, podes ver-me com tanta nitidez como se estivesse em teu corpo? Vejo-te ainda melhor. Eu era míope. Foi por isso que quis me livrar do serviço militar. 19. Eu ia dizendo, então estás morto há 15 anos e me parece que estás tão desmiolado como antes. Quer dizer que não progrediste? Sou aquilo que era, nem pior, nem melhor. 20. Como passas o tempo?
Não tenho outra ocupação senão divertir-me ou informar-me dos acontecimentos que podem ter influência sobre o meu destino. Vejo muito. Passo parte do tempo em casa de amigos no teatro. Por vezes, surpreendo coisas engraçadas. Se as pessoas soubessem que têm testemunhas quando pensam estar sós. Enfim, procedo de maneira que o tempo me seja o menos pesado possível. Não saberia dizer quanto tempo isto durará. Entretanto, há algum tempo que vivo assim. Tens muitos casos como este? 21. Em suma, és mais feliz do que eras quando vivo? Não. 22. Que é o que te falta? De nada mais necessitas, não sofres mais, não temes ser arruinado, vais a toda parte e tudo vês, não temes as preocupações, nem as doenças, nem os achaques da velhice. Não será isto um viver feliz? Falta-me a realidade dos prazeres. Não sou suficientemente evoluído para gozar de uma felicidade moral. Desejo tudo aquilo que vejo, e isto é o meu suplício. Aborreço-me e procuro matar o tempo como posso. E como isto dura? Experimento um mal-estar indefinível. Preferiria sofrer as misérias da vida a esta ansiedade que me acabrunha. Nota. Não está aqui um quadro eloquente dos sofrimentos morais dos espíritos inferiores? Invejar tudo quanto vem, ter os mesmos desejos e realmente nada gozar? Deve ser verdadeira tortura. 23. Dissestes que ias ver os amigos. Não tens aí uma distração? Meus amigos não percebem a minha presença. Além disso, não se lembram mais de mim, e isto me dói. 24. Não tens amigo entre os espíritos? Desatinados e inúteis como eu, que como eu se aborrecem. Sua companhia não é muito agradável. Aqueles que raciocinam e são felizes se afastam de mim. 25. Pobre rapaz, eu te lamento, e se te puder ser útil, sê-lo-ei com prazer. Se soubesse como estas palavras me fazem bem, é a primeira vez que as ouço. 26. Não poderias encontrar ocasião de ver e ouvir coisas boas e úteis que conviessem ao teu progresso? Sim, mas, para tanto, fora preciso que eu soubesse aproveitar as lições. Confesso que prefiro assistir a cenas de amor e deboche que não têm influenciado meu espírito para o bem. Antes de entrar em tua casa, eu lá estava a considerar quadros que me despertavam certas ideias. Mas acabemos com isto. Entretanto, eu soube resistir à vontade de pedir uma reencarnação para gozar dos prazeres de que tanto abusei. Agora vejo quanto teria errado. Vindo à tua casa, sinto que fiz bem. 27. Pois então, espero que para o futuro, caso queiras a minha amizade, me dês o prazer de não mais prestar atenção a esses quadros que podem despertar más ideias, e que, ao contrário, penses naquilo que aqui poderás ouvir de bom e de útil para ti. Sentir-te-ás bem, assim eu espero. Se é o teu propósito, será também o meu. 28. Quando vais ao teatro, experimentas a mesma emoção de quando vivo? Várias emoções diferentes. A princípio aquelas, depois misturo-me nas conversas e escuto coisas muito singulares. 29. Qual o seu teatro predileto? Le Variété. Acontece-me, entretanto, muitas vezes, percorrer todos na mesma noite. Também vou aos bailes e aos locais de divertimento. 30. De que modo, ao mesmo tempo que te divertes, te instruis, porque é possível muito observar a tua posição? Sim, mas o que mais apreciam são certos colóquios. É realmente interessante
ver a manobra de certas criaturas, sobretudo aquelas que ainda querem passar por jovens. Em todo esse palavreado, ninguém diz a verdade. O coração se pinta assim como o rosto, de modo que ninguém se entende. Neste particular, fiz um estudo dos costumes. 31. Pois aí está. Não vês que poderíamos ter boas palestras como esta, da qual ambos podemos tirar proveito? Sempre, como dizes, a princípio para ti, depois para mim. Tens ocupações necessárias ao teu corpo. Eu, porém, posso dar todos os passos possíveis para instruir-me sem prejudicar a minha existência. 32. Já que assim, e continuarás as tuas observações, ou como dizes, os teus estudos dos costumes, até aqui quase que não os aproveitaste. É necessário que eles sirvam ao teu esclarecimento, para o que terás de fazê-lo com um objetivo sério, e não para te divertires e matar o tempo. Dir-me-ás aquilo que viste, raciocinaremos e tiraremos as conclusões para a nossa mútua instrução. Será realmente muito tentador. Sim, estou a teu serviço, sem nenhuma dúvida. 33. Não é tudo. Desejava proporcionar-te ocasião para a prática de uma boa ação. Queres? De todo o coração. Dir-se-á que poderei servir para alguma coisa. Diz-me logo o que devo fazer. 34. Devagar. Eu não confio missões assim delicadas àqueles que nem não tenho confiança. Tens boa vontade, não há dúvida. Terás, entretanto, a necessária perseverança? Eis a questão. É preciso, então, que eu te ensine a te conheceres melhor, a fim de saber aquilo de que és capaz e até que ponto posso contar contigo. Falaremos uma outra vez. Verás. 35. Por hoje, então, adeus. Até logo. Segunda palestra. 36. Então, meu caro Pedro, refletiste seriamente sobre o que conversamos o outro dia? Mais do que pensas. Tomei a peito provar-te que valho mais do que pareço. Sinto-me mais à vontade desde que tenho algo a fazer. Agora tenho um objetivo e não me aborreço. 37. Falei de ti ao Sr. Allan Kardec. Dei-lhe conhecimento de nossa conversa, com o que ficou muito satisfeito. Ele deseja entrar em contato contigo. Eu sei, estive em casa dele. 38. Quem te levou? Teu pensamento. Voltei aqui depois daquele dia. Vi que tu lhe querias falar a meu respeito. E disse com os meus botões. Vamos lá primeiro. Possivelmente encontrarei material de observação. E talvez uma ocasião de ser útil. 39. Gosto de ver-te com tão sérios pensamentos. Que impressão tivestes da visita? Oh, muito grande. Ali aprendi coisas que nem suspeitava e que me esclareceram quanto ao meu futuro. É como uma luz que se tivesse feito em mim. Agora compreendo tudo quando tenho a ganhar no meu aperfeiçoamento. É preciso. 40. Não seria indiscrição perguntar o que viste? Por certo, lá como em outros lugares, vi tantas coisas que não quero ou não posso dizer. 41. Como assim? Como não podes dizer tudo quanto queres? Não. De alguns dias para cá, vejo um espírito que parece seguir-me por toda parte, que me impele ou me contém. Dir-se-ia que me dirige. Sinto um impulso, cuja causa desconheço, mas obedeço, malgrado meu. Se quero dizer ou fazer algo fora de propósito, posta-se à minha frente, olha-me e eu me calo. Paro. 42. Quem é esse espírito? Nada sei.
mas me domina. 43. Por que não lhe perguntas? Não ouso. Quando lhe quero falar, ele me olha e eu sinto a língua pregada. Nota: é evidente aqui, o vocábulo língua está em sentido figurado. Os espíritos não têm linguagem articulada. 44. Deves ver se é bom ou mal. Deve ser bom, pois que me impede de dizer tolices, mas é severo. Por vezes tem um ar encolerizado, outras vezes parece olhar-me com ternura. Veio-me a ideia de que poderia ser o espírito de meu pai, que não quer dar-se a conhecer. 45. É provável. Parece que não está muito satisfeito contigo. Ouve bem. A respeito, vou dar-te um conselho. Sabemos que os pais têm por missão educar os filhos e encaminhá-los para o bem. Consequentemente, são responsáveis pelo bem ou pelo mal que eles praticam, conforme a educação recebida. Com o que sofrem ou são felizes no mundo dos espíritos. A conduta dos filhos influi, pois é até certo ponto sobre a felicidade ou a desventura de seus pais depois de mortos. Como tua conduta na terra não foi muito edificante e como depois de morto não fizeste grande coisa de bom, teu pai deve sofrer com isso, caso deva censurar-se por não te haver guiado bem. Se eu não me tornei um homem de bem, não foi porque me tenha faltado, mais de uma vez, a adequada corrigenda. 46. Talvez não tivesse sido o melhor meio de corrigir-te. Seja como for, sua afeição por ti é sempre a mesma, e ele o prova aproximando-se de ti, caso seja ele como o presumo. Deve sentir-se feliz com a tua mudança. Isso explica suas alternativas de ternura e de cólera. Quer auxiliar-te no bom caminho que acabas de entrar. E quando te vir resolutamente empenhado nisso, estou certo que se dará a conhecer. Assim, trabalhando por tua própria felicidade, trabalharás pela sua. Eu não me admiraria se tivesse sido ele próprio quem te impeliu a vir até aqui. Se não o fez antes, foi porque quis dar-te o tempo de compreender o vazio de tua existência sem obras e mentir-lhes os desgostos. Obrigado, obrigado. Ele está lá, por trás de ti. Pôs a mão sobre tua cabeça, como se te ditasse as palavras que acabas de proferir. 47. Voltemos ao Sr. Allan Kardec. Fui à sua casa anteontem à noite. Estava ocupado escrevendo em seu gabinete. Trabalhava numa nova obra em preparo. Ah, ele cuida bem de nós, pobres espíritos. Não é por sua culpa que não nos conhecem. 48. Estava só? Só sim, isto é, não havia outras pessoas. Havia, porém, ao seu redor cerca de 20 espíritos que cochichavam acima de sua cabeça. 49. Ele os escutava? Ouvia-os tão bem que olhava para todos os lados de onde vinha o ruído, para ver se não eram milhares de moscas. Depois, abriu a janela para ver se não seria o vento ou a chuva. Nota: o fato é absolutamente exato. 50. Reconheceste algum entre tantos espíritos? Não, não são aqueles cuja companhia procurava. Eu tinha impressão de ser um intruso. Pus-me a um canto a fim de observar. 51. Os espíritos davam a impressão de observar o que ele escrevia? Penso que sim. 2 ou 3, sobretudo, sopravam aquilo que ele escrevia e davam a impressão de ouvir a opinião dos outros. Contudo, ele acreditava piamente que as ideias lhe eram próprias e parecia contente com isso. 52. Foi tudo o que viste? Depois chegaram 8 ou 10 pessoas que se reuniram numa outra sala com Kardec.
Puseram-se a conversar. Faziam perguntas, ele respondia, explicava. 53. Conheces as pessoas que lá estavam? Não, sei apenas que havia pessoas importantes, porque a um deles chamavam sempre príncipe e o outro senhor duque. Também os espíritos chegaram em massa. Havia pelo menos uns 100, dos quais alguns tinham uma espécie de coroa de fogo. Os outros mantinham-se à distância escutando. 54. E tu, que fazias? Também escutava, mas sobretudo observava. Então veio-me a ideia de fazer uma manobra muito útil a Kardec. Quando eu tiver alcançado o êxito, dir-te-ei o que foi. Assim, deixei a reunião e, vagando pelas ruas, diverti-me em frente às lojas, misturando-me com a multidão. 55. De modo que, em vez de ir aos teus negócios, perdias o tempo? Não o perdi, impedi que fosse praticado um roubo. 56. Ah, tu te metes também nos negócios da polícia? Por que não? Passando em frente a uma loja que estava fechada, notei que lá dentro se passava algo de singular. Entrei. Vi um moço muito agitado que ia e vinha, como se quisesse ir à caixa do negociante. Havia com ele 2 espíritos que lhe sopravam ao ouvido. Vamos, covarde, a gaveta está cheia, poderás divertir-te à vontade, etc. O outro tinha um rosto de mulher, belo e cheio de nobreza, qualquer coisa de celeste e de bom no olhar. Dizia-lhe, vai-te, vai-te, não te deixes tentar, e lhe soprava as palavras, prisão, desonra. O moço hesitava. No momento em que se aproximava do escritório, meti-me à sua frente para o impedir. O mau espírito pediu que não me metesse. Eu lhe disse que queria impedir que o moço cometesse uma ação indigna, que talvez o levasse para as galés. Então o bom espírito aproximou-se de mim e me disse, é preciso que ele sofra a tentação, é uma prova. Se sucumbir, será por sua culpa. O meu ladrão ia triunfar quando o mau espírito empregou a astúcia abominável, que deu resultado. Fez-lhe ver uma garrafa sobre uma mesinha. Era aguardente. Inspirou-lhe a ideia de beber, a fim de ter coragem. O infeliz está perdido, pensei eu. Procuremos, pelo menos, salvar alguma coisa. Eu não tinha outro recurso, senão avisar o patrão depressa. Num ápice, lá estava eu. Ele se preparava para jogar cartas com a mulher. Era preciso achar um meio de fazê-lo descer. (57) Se ele fosse médium, poderias tê-lo visto escrever que ia ser roubado. Ele acreditaria em espíritos? Não tinha bastante espírito para saber o que é isso. 58. Eu ignorava que tivesse habilidade para fazer trocadilhos. Se me interrompes, não direis mais nada. Provoquei-lhe um violento espirro. Ele quis tomar uma pitada e notou que havia deixado na loja a caixa de rapé. Chamou o filho que cochilava a um canto e mandou que a fosse buscar. Não era isso que eu queria. O menino levantou-se resmungando. Soprei à mãe que dissesse, não acorde a criança, tu bem podes ir buscá-la. Por fim, ele se decidiu, e eu o acompanhei para que se apressasse. Chegando à porta, percebeu luz na loja e rumores. Ficou tomado de medo. As pernas começaram a tremer. Empurrei-o para a frente. Se tivesse entrado subitamente, pegaria o ladrão como numa armadilha. Em vez disso, o imbecil pôs-se a gritar. Ladrão! O ladrão escapuliu-se, mas na precipitação, perturbado também pela aguardente, esqueceu o boné. O negociante entrou quando já não havia mais ninguém. Que acontecerá com o boné? Isso não é comigo. Aquele sujeito não está metido em bons lençóis. Graças a mim, não houve tempo de consumar-se o furto, do qual o negociante se livrou pelo medo. Isso não impediu que, ao subir, ele dissesse que tinha enfrentado um homem de 6 pés de altura.
Veja só, disse ele, como são as coisas. Se eu não tivesse tido a ideia de tomar uma pitada, se eu não tivesse impedido que mandasse o menino, retorquiu a mulher. Convenhamos que nós ambos fomos previdentes. Veja o que é o acaso. Vê tu, meu caro, como nos agradecem? 59. És um bravo rapaz, meu caro Pedro. Eu te felicito. Não te desanimes com a ingratidão dos homens. Experimentarás muitas outras, agora que te metes a lhe prestar serviços, mesmo entre os que não acreditam na interferência dos espíritos. Sim, e sei que os ingratos se preparam cruéis retornos. 60. Vejo agora que posso contar contigo. Tornar-te-ás realmente sério. Verás mais tarde que serei eu quem te ensinarei moral. 61. Eu necessito como qualquer pessoa e receberei de boa vontade os conselhos, venham de onde vierem. Eu te disse que queria que praticasse uma boa ação. Estás disposto? E duvidas? 62. Um dos meus amigos parece estar ameaçado de grandes decepções. Se continuar pelo mau caminho em que se acha, suas ilusões poderão perdê-lo. Gostaria que experimentasse reconduzi-lo ao bom caminho por qualquer coisa que pudesse impressioná-lo vivamente. Compreendes o meu pensamento? Sim, queres que eu lhe produza alguma boa manifestação, como, por exemplo, uma aparição. Por isso, mas isto não depende de mim. Entretanto, posso, quando algumas vezes me permitido, dar provas sensíveis de minha presença. Bem o sabes. Nota. O médium ao qual este espírito parece estar ligado é advertido de sua presença por uma impressão muito sensível, mesmo quando não lhe ocorre chamá-lo. Reconhece-o por uma espécie de arrepio que sente nos braços, nas costas e nas espáduas. Às vezes, porém, os efeitos são mais energéticos. Numa reunião em nossa casa, a 24 de março último, este espírito respondeu às perguntas por um outro médium. Falava-se de seu poder físico. De repente, como que para dar uma prova, ele tomou um dos assistentes pela perna por meio de violenta sacudidela. Levantou-o da cadeira e o atirou atordoado do outro lado da sala. 63. Farás o que quiseres, ou melhor, o que puderes. Aviso-te que tem alguma mediunidade. Tanto melhor para o meu desígnio. 64. Que pensas fazer? Para começar, vou estudar a situação. Ver de que espíritos ele está cercado e se há meios de fazer algo com estes. Uma vez em sua casa, eu me anunciarei. Como fiz contigo? Interpelar-me-ão e eu responderei. Sou eu, Pierre Leflamand, mensageiro espiritual, que vem pôr-se ao vosso serviço e que ao mesmo tempo deseja agradecer-vos. Ouvi dizer que alimentais certas esperanças que vos transtornaram a cabeça e que já vos levam à volta às costas aos amigos. Em vosso interesse, é meu dever advertir-vos de quanto vossas ideias estão longe de ser proveitosas à vossa felicidade futura. Palavra de Leflamand. Posso garantir que vos venho visitar animado de boas intenções. Temei a cólera dos espíritos, e mais ainda de Deus, e crede nas palavras do vosso servo, que deseja vos servir a sua missão, é todo para o seu bem. Se me enxotarem, voltarei 3 vezes, depois verei o que devo fazer. É isto? 65. Muito bem, meu amigo. Não digas mais nem menos, palavra por palavra. 66. Mas se te perguntarem quem te encarregou dessa missão, que responderá? Espíritos superiores, para o bem, posso não dizer toda a verdade. 67. Engana-te, desde que se trata do bem, é sempre por inspiração dos bons espíritos.
Assim tua consciência pode estar tranquila, pois os maus espíritos jamais nos levam a fazer boas coisas. Está entendido. 68. Agradeço-te e te felicito pelas boas disposições. Quando queres que te chame para me comunicares o resultado de tua missão? Eu te avisarei. Continua no próximo número.